Olá, dando continuidade ao nosso minicurso, a Segunda Guerra Mundial, um conflito que modificou o mundo. Hoje vamos entrar no terceiro e último capítulo deste minicurso, onde vamos trabalhar e acompanhar a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Só para relembrar, no primeiro capítulo, no primeiro vídeo deste curso, nós vimos as motivações e as causas que levaram à Segunda Guerra Mundial. No segundo capítulo, segundo vídeo, vimos como foi o desenvolvimento desta Segunda Guerra Mundial, suas principais batalhas, os principais atores que participaram desde o início até o final da guerra. E agora, neste último vídeo e também último capítulo, veremos como foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Antes disso, vale lembrar que os estudos historiográficos sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial têm crescido bastante desde o começo do século XXI. Antes deste período, no intervalo de final da guerra de 1945 até os anos 2000, havia haviam estudos, mas ainda poucos e embrionários sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, devido a questões políticas e também a questões historiográficas da segunda metade do século XX. Essa história militar foi um pouco esquecida, foi deixada de lado, e estudos sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial estavam muito ligados a datas comemorativas de encerramento ou início da participação na guerra. Com novos temas, novos métodos historiográficos e até a utilização das redes, da mídia e da internet, a partir do começo dos anos 2000, o volume desses estudos tem crescido bastante e constantemente aparecem novidades, novos objetos, novas formas, metodologias de estudo sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, é um campo em crescimento, com muitas novidades, e também é um campo onde ainda há muito a ser estudado. Então, aqui fica uma dica a quem tem interesse em se aprofundar na participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A documentação sobre isso ainda é bastante vasta e boa parte dela ainda sem ter sido consultada pelos historiadores. Deixando este lembrete a vocês, então vamos continuar e trabalhar especificamente de como foi essa participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. No momento que o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, o Brasil estava sendo governado pelo Getúlio Vargas, já na terceira fase do seu governo. Aqui, só para lembrar, Vargas foi presidente do Brasil do ano de 1930 até 1945, e seu governo dividido em várias fases. Essa fase do Estado Novo, iniciada em 1937, permanecendo até 1945, é o período que o Brasil participa da Segunda Guerra Mundial, já que a declaração de guerra do Brasil foi em 1942. Vamos comentar um pouco sobre isso na sequência, mas o contexto político a qual o Brasil estava inserido no período da guerra era o Estado Novo de Vargas. Naquele momento, antes das declarações e do início de guerra, de fato, final da década de 1930, o Getúlio Vargas, ele tinha uma diplomacia pendular. O que significa isso? Significa que ele possuía tanto contatos comerciais e diplomáticos com os Estados Unidos e também com a Alemanha. Os dois países que depois viriam a se confrontar na guerra eram parceiros
comerciais importantes para o Brasil e o volume de exportação e importação com os dois personagens era bastante grande. E sempre havia também os entusiastas de uma aliança mais próxima com os Estados Unidos, quando a guerra vai começar, que é o caso do chanceler brasileiro, o Oswaldo Aranha, e também o ministro da Aeronáutica, o Salgado Filho, e há, por parte das Forças Armadas, como a liderança do Exército, por exemplo, uma admiração pela Alemanha. Vale aqui lembrar que se trata de uma admiração pela forma como funcionava a administração alemã, como funcionava as forças armadas alemãs. Não aqui uma exaltação do tipo de regime, do tipo de ideologia que a Alemanha possuía. Não significa aqui que os militares brasileiros eram assumidamente nazistas. Não significa que no interior pudesse sim haver um ou outro que tivesse esta posição, mas não significa que dizer que a posição assumida por parte das Forças Armadas brasileiras era de apoio ao nazismo, mas muitos de seus oficiais tinham uma admiração pela forma como o Estado alemão funcionava. Dando sequência, com o passar do tempo, a relação do Brasil vai ficando muito mais próxima com os Estados Unidos e vai se distanciando da Alemanha. Isso fica muito claro, principalmente após a entrada dos Estados Unidos na guerra, depois de Pearl Harbor, no final de 1941, onde os Estados Unidos acaba tendo uma posição de influência na América Latina como um todo bem mais forte e vai arrastar vários desses países latino-americanos para a sua zona de influência e afastá-los cada vez mais da influência alemã, e é isso que acontece com o Brasil. Então, essa relação, essa parceria econômica, comercial e depois militar com os Estados Unidos vai ficar muito mais forte por parte do Brasil. E aqui trago para vocês, então, uma comparação dessa relação para demonstrar como a assimetria dela era muito grande. Como aqui havia uma relação entre um país rico, uma grande potência mundial, e um país periférico, que era o caso do Brasil, e estava longe de ser ali observado como um país de grande influência mundial. O Brasil possuía posições geográficas estratégicas, que vamos comentar mais à frente, mas a sua influência internacional era pequena se comparada aos principais personagens que vão protagonizar a Segunda Guerra Mundial. Naquele momento, no final da década de 30, os Estados Unidos possuíam uma população com 180 milhões de habitantes. 6 das suas cidades superavam 1 milhão, sendo Nova York com mais de 7. Possuía a maior produção manufatureira e industrial do mundo, como eu comentei no vídeo anterior. Isso foi muito importante para o resultado da guerra e para a condução da guerra. A maior produção de ferro, aço, o maior consumo de energia, o maior investimento em defesa e poderio bélico estava nos Estados Unidos, junto com o maior PIB do planeta. Então, era um país muito à frente de qualquer outro que participou da Segunda Guerra Mundial, e se levar em consideração aqui uma comparação com o Brasil, veremos que os Estados Unidos estavam realmente muito à frente. O cenário brasileiro era bastante diferente, era muito inferior se comparado com o dos Estados Unidos, era o oposto ao sucesso do Irmão do Norte. O Brasil era um país com
maioria da população morando no campo, sendo 70% dos seus 42 milhões de habitantes, distribuídos de maneira igual, sendo a maioria deles em posições litorâneas, em cidades próximas ao litoral. São Paulo e Rio de Janeiro eram as únicas cidades que superavam 1 milhão de habitantes, e o Brasil enfrentava problemas sérios como pobreza, desnutrição e doenças. Uma produção de subsistência, a educação da população era baixa e o analfabetismo oscilava entre 70% a 85% da população. Era um quadro deplorável, era uma situação bastante complicada, era uma situação muito ruim. Uma das ideias de Vargas era tentar industrializar o Brasil para poder colocá-lo numa esteira de desenvolvimento para um crescimento nacional, e isso ia de encontro à sua diplomacia pendular, que foi comentada no slide anterior, e por isso essa diplomacia, essas conversas, esses acordos econômicos, comerciais, que ele realizava com diferentes países com a intenção de desenvolver o Brasil. Então, aqui fica bem claro que é uma relação bastante desigual entre os Estados Unidos e o Brasil. Como eu já havia comentado, a entrada dos Estados Unidos na guerra ela vai ser um fator preponderante para arrastar vários países latino-americanos para a sua zona de influência, e é o que acontece com o Brasil. Depois de Pearl Harbor, a tomada de posição ao lado dos Estados Unidos vai ficar muito mais presente, vai ficar muito mais evidente, a aproximação é muito maior. E depois de uma reunião de chefes de Estado da América Latina, vários desses estados, inclusive o Brasil, irão romper relações comerciais com a Alemanha no início de 1942. Aqui, uma guinada para a participação na guerra vai ficar muito mais presente. O que anteriormente parecia uma guerra de potências distantes e de local distante vai se aproximar cada vez mais do cenário brasileiro. Esse rompimento de relações comerciais com a Alemanha traz consigo uma represália por parte da Alemanha. Aqui, no ano de 1942, início de 1942, meados de 1942, a Alemanha estava no fim de uma campanha submarina no Atlântico Norte. No começo, esta campanha submarina no Atlântico Norte por parte da Alemanha foi bastante eficaz, fazendo com que vários comboios aliados fossem afundados e prejudicando muito o esforço de guerra aliado. Com o passar do tempo, os próprios aliados começaram a anular essa ação submarina dos alemães no Atlântico Norte, e esses submarinos começaram a procurar alvos de oportunidade mais ao sul. E vai de encontro com esse momento histórico de rompimento de relações exteriores do Brasil com a Alemanha. Então, aqui começa o ataque das embarcações mercantes brasileiras antes de uma declaração de guerra por parte do Brasil. Isso causou um torpedeamento de vários navios mercantes, e com mais de 500 pessoas mortas na somatória de todos esses disparos, aqui tudo isso aproximou o Brasil da guerra. Esta declaração contra o eixo ocorre em 31 de agosto de 1942, e oficialmente o Brasil entrava na Segunda Guerra Mundial. Então, esses ataques alemães no litoral brasileiro foi o desencadeamento para que o Brasil declarasse esta guerra. E começa, então, uma ação conjunta de forças militares brasileiras e norte-americanas na garantia da atividade marítima de reabastecimento. Aqui está presente as primeiras atuações da Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Foi
chamada de campanha antissubmarina, com a proteção desses comboios mercantes brasileiros e também a tentativa de ataque a esses submarinos. Aqui começa, então, a participação da Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra Mundial, na defesa da sua costa. Depois de muitas negociações entre Brasil e Estados Unidos, e os seus principais atores e representantes governamentais, ficou decidido que o Brasil enviaria para a Segunda Guerra Mundial 2 unidades militares. Uma das unidades militares que eu vou comentar primeiro é a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Aqui temos o símbolo desta unidade, que traz uma cobra fumando. Aqui, este símbolo ele foi criado em cima de um mito que havia sido disseminado naquele momento, onde Hitler teria dito que se o Brasil enviasse alguma força militar, alguma unidade militar para a guerra, era mais fácil uma cobra fumar do que isso acontecer. Então, por isso, aqui foi criado este símbolo como uma forma de resposta a este mito. O treinamento da FEB ocorreu ainda no Brasil, com grande dificuldade. O recrutamento das tropas também já foi feito com grande dificuldade. Imaginava-se poder selecionar homens que representaria uma parte forte da população brasileira, soldados fortes, mas não foi isso o que a seleção demonstrou. A seleção demonstrou, na verdade, um retrato social de uma situação caótica que o Brasil passava naquele momento. Então, os principais pracinhas, os principais homens da FEB, nada mais eram do que uma representação da realidade brasileira daquele momento. E esse primeiro escalão da FEB, ele sai do Rio de Janeiro, em 2 de julho de 1944, a bordo do navio USS General Mann, e chegam em Nápoles, no sul da Itália, em 16 de julho, e foi incorporado ao 4º Corpo do 5º Exército dos Estados Unidos, comandado pelo general Mark Clark. Os próximos escalões da FEB foram chegando na sequência até completar em número de 25 mil homens. Aqui, no caso, vale lembrar que o Brasil não tinha condições de financiar e de dar conta de enviar sozinho, sem nenhuma ajuda, unidades militares para a guerra. Então, desde treinamento, houve a participação dos Estados Unidos no treinamento, a munição foi dada pelos Estados Unidos, uniformes, armas, alimentação, inclusive a ida foi em navio norte-americano. Foi tudo realizado pelos Estados Unidos. Não vou me entrar em detalhes aqui sobre a situação de como esse armamento foi dado, de como eles foram alimentados, de como eles foram treinados, porque seria aqui comentário para um vídeo ou para uma aula especificamente sobre esse assunto, mas deixo aqui a indicação a vários artigos escritos pelos principais historiadores da área. O historiador Denison de Oliveira tem um livro que ele trabalha a nova história militar, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que ele traz como foi todo esse treinamento, como foi como as munições, como armas, como roupas foram enviadas para estes soldados brasileiros, o que foi dado, se era da última tecnologia que os próprios norte-americanos utilizaram, ou se não eram, qual era a dificuldade de se fazer isso, qual era o veto. Ele trabalha tudo isso em seu livro e há pouco tempo ele também publicou um artigo que trabalha da alimentação dos febianos durante a sua estadia na guerra. Na sua participação
na Segunda Guerra Mundial, vendo que se tratava de uma unidade criada às pressas, com treinamento também às pressas, o Brasil, a FEB do Brasil, representou com bastante bravura as missões que foram lhe dadas e cumpriu dentro dos limites de suas atribuições com bastante eficiência a parte que lhe foi lhe dada. A conquista de Monte Castelo, com certeza, é a conquista mais lembrada, é a parte com maior símbolo dentro da história da FEB. Foram necessárias, na ocasião, 5 tentativas para a conquista do local, que ocorreu só em 21 de fevereiro. As tentativas haviam iniciado no final de novembro, passando por dezembro, e só em fevereiro eles conseguiram o êxito e alcançar a conquista do Monte Castelo. Na ocasião, o custo para a FEB foi de 145 baixas e para os alemães de apenas 5 mortos e 13 feridos. Por que essa disparidade de números? A geografia do local ajuda a explicar. Como eram posições elevadas, as quais os alemães defendiam e os brasileiros tinham de subir, a defesa era mais fácil de ser feita desta posição do que o ataque. Sendo assim, eles estavam entrincheirados e bem armados. Sendo assim, não era necessário que a defesa fosse feita por muitos homens, mas mesmo assim a dificuldade empreendida pelos alemães foi bastante grande, visto que demorou meses para que a conquista fosse alcançada. Porém, Monte Castelo não é a única glória, a única conquista da FEB durante a Segunda Guerra Mundial. Há outras, como o caso da ajuda na conquista de Montese, onde uma divisão alemã inteira foi paralisada com a ajuda da FEB, poucos dias antes do final da Segunda Guerra Mundial. Um capítulo triste da história da FEB é a parte e a tentativa de reinserção social após a guerra. Depois de retornarem para o Brasil, no retorno, foram recebidos com festa na cidade do Rio de Janeiro, mas foi ali apenas uma festa momentânea. A unidade já havia sido desmontada, já havia sido desligada. Muito da experiência adquirida em guerra por estes homens não foi aproveitada e, diferentemente do momento de chegada de festa, o que eles encontraram depois disso foi uma segunda batalha, uma batalha por uma reinserção dentro da sociedade. Muitos tiveram ferimentos, muitos tiveram problemas psicológicos, muitos tiveram dificuldades em arrumar emprego e surgiram ao longo do país várias associações para tentativa de ajuda de reinserção social a estes pracinhas. Aqui posso indicar um trabalho bastante descritivo e bastante analítico e preciso sobre esta ocasião, que é a tese de doutorado de Francisco César Ferraz, professor da Universidade Estadual de Londrina e grande estudioso da FEB. Outra unidade que foi enviada para a Segunda Guerra Mundial foi a unidade do primeiro grupo de aviação de caça, que representou a FAB na Segunda Guerra Mundial. O Ministério da Aviação havia sido criado ainda em janeiro de 1941. O uso do avião era uma novidade para fins militares. O desenvolvimento ainda estava em seu começo, mas acontecia constantemente, como eu já havia comentado no vídeo anterior. E o primeiro grupo de aviação de caça foi criado pelo decreto 6.123, de 18 de dezembro de 1943, tendo Major Nero Moura como o seu comandante. Antes de comentar um pouco mais sobre a participação da FAB na guerra, vale lembrar que a FAB foi criada pela fusão da aviação do Exército e da aviação
da Marinha. O Brasil já possuía algumas aeronaves e todo este material foi colocado sob a liderança de um ministério único, com um civil como ministro, o Salgado Filho. Essa foi uma jogada de Vargas, não trazer um ministro militar do Exército ou da Marinha para o novo ministério para não causar ciúmes em nenhuma das duas forças. E assim começava a história da Força Aérea Brasileira. E começa já em um período de guerra, já em um período conturbado, e junto das suas tarefas de formação e de iniciação com o novo ministério, também surgiu as tarefas de preparação para enviar uma unidade para a Segunda Guerra Mundial. Este primeiro grupo de aviação de caça era composto por aproximadamente 50 pilotos e 450 pessoas que compunham o pessoal de apoio, como mecânicos, que ajudavam a consertar possíveis avarias que os aviões pudessem sofrer. Tanto o grupo de pilotos quanto o grupo de mecânicos participaram de diversas fases de treinamento no Panamá e nos Estados Unidos no decorrer do ano de 1944, antes de serem enviados para a guerra. Ambas unidades, tanto a FEB quanto a FAB, atuou em uma frente secundária, que foi a frente do Mediterrâneo. Ali, atuaram em regiões diferentes da Itália. O grupo brasileiro embarca, para a Itália em 18 de setembro a bordo do navio ST Colombi e chegam no dia 6 de outubro de 1944, instalando-se na base aérea de Tarquínia. O primeiro acampamento desse grupo de pilotos era um acampamento bastante restrito, bastante modesto, e foi ali que realizaram as suas primeiras missões. As primeiras missões foram realizadas em conjunto com outros aviadores norte-americanos que realizavam missões junto deles, até que os mesmos fossem adquirindo uma experiência necessária para voarem as suas missões de maneira autônoma, sem a necessidade de acompanhamento de outros pilotos dos Estados Unidos. Com o desenrolar da invasão da Itália, os aliados foram deslocando-se cada vez mais ao norte, e aconteceu o mesmo com o grupo de caça brasileiro, quando se deslocaram para a cidade de Pisa, ainda no final de 1944, passando a instalações mais confortáveis e mais completas em relação às instalações em Tarquínia. Aqui temos o símbolo do primeiro grupo de aviação de caça. Aqui aparece o emblema, o lema, melhor dizendo, do grupo, Senta Pua. Este símbolo ele foi pensado por um dos viadores ainda na travessia, quando se deslocavam para o local de guerra. A FAB, ela, na Itália, o primeiro grupo de caça na Itália, ele atuou como um esquadrão junto de outros 3 americanos, que formavam um grupo maior, que era o 30º e 50º Fighter Group. E este grupo maior também subordinado ao Comando Aéreo Tático dos Estados Unidos, ao 22º Comando Aéreo, que acompanhava o 5º Exército, a qual pertencia a FEB. Na ocasião, os aviadores brasileiros não lutaram diretamente contra outros caças. A ação de caças do eixo na região não existia mais, já havia sido deslocada para regiões consideradas mais importantes e mais estratégicas para o esforço daquele momento, visto que a guerra já se desenrolava para o seu final. Então, desta forma, o grupo brasileiro, ele não atuou como caça, propriamente dito, mas como uma unidade de caça-bombardeiro, onde eles faziam ataques de metralhadoras, bombas, a qualquer alvo que pudesse representar
uma ajuda ao esforço de guerra do eixo, como pontes, depósitos de combustível, depósitos de munições, casas militares. Então, vários locais que pudessem ser utilizados pelo eixo eram vistos como alvos de oportunidade para os aviadores brasileiros. Junto desses aviadores brasileiros, também ocorreu a participação da primeira Elo, que era a Esquadrilha de Ligação e Observação. Esta esquadrilha era responsável por fazer observação do campo, onde as missões seriam realizadas, e traçar, assim, o melhor caminho para que elas fossem organizadas. Como resultado da participação da FAB na Segunda Guerra Mundial, foi um resultado considerado muito bom. Com o passar do tempo, não houve um recompletamento por parte dos pilotos brasileiros, como acontecia com os pilotos norte-americanos. O que era este recompletamento? Um piloto dos Estados Unidos, quando voavam 30 missões, eram aposentados e enviados de volta para casa e eram substituídos por outro. No caso brasileiro, não tinha os pilotos para fazer essa substituição. Então, muitos pilotos brasileiros, a maioria deles já havia superado em muito o número 30 de missões. Alguns, por exemplo, chegaram a quase 100. O Rui Moreira Lima, que escreve o livro Senta Pua, que é usado como base para várias informações aqui apresentadas, ele mesmo voou 94 missões. Essa atuação do primeiro grupo de caça do Brasil, ele é reconhecido por parte dos estadunidenses, ele é visto como uma participação ímpar, como uma participação muito além do que se esperava do grupo brasileiro, e foram, assim, indicados a receberem a medalha de citação presidencial dos Estados Unidos. Vale lembrar que essa medalha de citação presidencial dos Estados Unidos era uma medalha concedida apenas a unidades militares dos norte-americanos. Houve duas ocasiões em que foram dadas unidades estrangeiras. Uma foi o caso do primeiro grupo de aviação de caça e outro foi o caso de uma unidade da Royal Air Force da Inglaterra. Então, é visto como uma atuação exemplar, como uma atuação muito boa e além do que era esperado. Fazendo comparações quantitativas, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, especificamente da FEB e da FAB, são participações que não fariam diferença no resultado da guerra. No caso da FEB, foram aproximadamente 25 mil homens, enquanto, se fazemos uma comparação com a frente oriental, na Operação Bagration tinha mais de 3 milhões de soviéticos, então era um número infinitamente superior. No caso da Batalha da Inglaterra, a Royal Air Force e a Luftwaffe batalharam com mais de 1.000 aeronaves de cada lado durante os anos de 1941 e 1943, enquanto a FAB encerrou as suas atividades com aproximadamente 30 pilotos, depois das baixas. Então, quantitativamente, a participação do Brasil é muito pequena, não fazendo diferença para o resultado. O que vale lembrar é a sua participação de maneira qualitativa. O quão grande foi a sua ação e como essa missão, por eles, foi desempenhada com bastante bravura. É isso que vale a pena ser lembrado e ser sempre colocado em relação à participação das duas unidades militares que o Brasil enviou para a Segunda Guerra Mundial. No caso da FAB, do primeiro grupo de aviação de caça, eles tiveram uma reinserção social diferente em comparação com os integrantes da FEB. Mas vamos aqui fazer uma diferença. Primeiramente, vamos comentar do pessoal de terra, do grupo de apoio do primeiro grupo de aviação de caça.
que era o pessoal responsável pela mecânica desses aviões. No caso deles, a sua reinserção social não foi assim tão diferente quanto os pracinhas da FEB. Tiveram suas dificuldades, tiveram as suas lutas e tiveram seus problemas. O caso dos pilotos é que é diferente. Dos pilotos que retornaram, que haviam feito parte do primeiro grupo de aviação de caça, teve aproveitamento para a aviação civil e muitos deles continuaram na aviação militar, repassando aos demais a experiência adquirida em guerra. O líder do grupo de caça, Nero Moura, por exemplo, ele ainda se tornaria presidente particular do Getúlio Vargas durante o seu segundo mandato e também ministro da Aeronáutica. Então, a reinserção social destes pilotos do primeiro grupo de aviação de caça foi bem menos difícil, não foi doída, não foi complicada, se for comparado com os integrantes da FEB, até porque eles possuíam um conhecimento educacional diferenciado que auxiliava na reinserção na sociedade. Para ter feito este terceiro vídeo do nosso minicurso, trabalhando a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, utilizei dessas bibliografias, que eu farei em breve comentário com vocês, para demonstrar o conteúdo que cada uma delas possui. A Guerra que Não Acabou, a reintegração social dos veteranos da Força Expedicionária Brasileira, de Francisco César Ferraz. Já comentei ao longo do vídeo sobre esta obra, trabalhando esta reintegração e reinserção social dos sebianos após a guerra e todas as dificuldades que eles tiveram. Um outro livro do mesmo autor é Os Brasileiros e a Segunda Guerra Mundial, um livro de muita informação didática, muito amplo, geral, sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e que serve de porta de entrada para quem tem interesse em se aprofundar no assunto. Aqui é como se fosse um primeiro livro para você se aproximar mais do que é o Brasil na Segunda Guerra Mundial, caso este vídeo tenha surtido algum interesse em você, fazendo que você tenha, assim, vontade de continuar neste assunto. Um outro capítulo de livro, com esta mesma intenção, é o capítulo escrito pelo mesmo professor Francisco César Alves Ferraz e o Frank Macan, a participação conjunta de brasileiros e norte-americanos na Segunda Guerra Mundial. Aqui vai ter praticamente o mesmo assunto, mas com particularidades diferentes da obra indicada anteriormente. E este capítulo de livro está dentro de um livro chamado Relações Brasil-Estados Unidos, século XX e XXI, que vai mostrar de uma maneira mais ampla esta aliança entre Brasil e Estados Unidos durante estes 2 séculos, não focado apenas na guerra ou na sua parte militar, mas vista de maneira muito mais ampla e geral. Outras indicações, deixo essas duas primeiras obras já foi comentada no vídeo anterior. Essa terceira obra do Rui Moreira Lima, Senta a Pua, é um livro autoral e de memória do que o próprio Rui Moreira Lima viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Ele que foi um dos pilotos que mais voou, mais missões desempenhou. Então, aqui, este livro é uma porta de entrada para quem deseja saber mais sobre a participação desta unidade brasileira na Segunda Guerra Mundial. E outros livros que deixo aqui indicado para vocês. Esses livros dão um panorama amplo, geral e, ao mesmo tempo, aprofundado de algumas situações dessa relação de Brasil e Estados Unidos, com o foco para a participação na Segunda Guerra Mundial. E para terminar este mini curso, vou fazer um breve comentário com vocês sobre a importância do estudo da Segunda Guerra Mundial e quais são as consequências que a mesma deixou para a história da humanidade. De maneira ampla, a Segunda Guerra Mundial foi um ponto final ao nazifascismo, um tipo de regime violento, autoritário e ditatorial que aos poucos pregava
ele disseminava o horror pela Europa, tendo como capa e como ideia superioridade de raças. Caso não tivesse sido parado este tipo de regime, a continuidade traria muito mais mortes e possivelmente destruição de povos inteiros. E a Segunda Guerra Mundial também, o fim da Segunda Guerra Mundial, ela vai retirar este protagonismo de centro econômico mundial da Europa e levá-lo para a América. Os Estados Unidos, eles saem fortalecidos da Segunda Guerra Mundial, até porque não houve nenhuma batalha dentro de território norte-americano. Eles saem fortalecidos da Segunda Guerra Mundial como os maiores credores do planeta, maiores produtores industriais, maior PIB. Então, era uma grande potência que surgia, muito à frente das antigas potências europeias e também muito à frente da União Soviética, que vai conseguir e tentar rivalizar com os Estados Unidos por mais metade de um século, que seria o confronto não armado e não direto entre um modelo econômico capitalista e um modelo econômico socialista que colocava Estados Unidos e União Soviética frente a frente. Aqui também representa o início do fim dos grandes impérios coloniais europeus que haviam sido formados ainda no final do século XIX. Então, a contribuição da Segunda Guerra Mundial para a história da humanidade é bastante grande. E, no caso, entender a participação do Brasil é importante para sabermos qual foi a atuação das Forças Armadas brasileiras durante a Segunda Guerra Mundial. O que mudou no Brasil depois da participação da Segunda Guerra Mundial e essa aliança com os Estados Unidos? O que foi ganho, o que foi perdido, o que houve de desenvolvimento? As Forças Armadas brasileiras tiveram um crescimento considerável com esta aliança por parte dos Estados Unidos. E de uma maneira ampla, não só no caso do Brasil, mas também na história mundial, a importância de se entender a Segunda Guerra Mundial é de poder ver quais espectros políticos apareciam e como eles estavam representados no mundo naquele momento, o que realmente eram, e não ficar refém de, de informações superficiais, tal como é colocado hoje, fazendo com que um período tão importante e tão trágico da história humana seja utilizado para defender interesses pessoais ou políticos de certo indivíduo ou grupo na nossa atualidade. Então, essa é a importância de todo o estudo da Segunda Guerra Mundial, da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ambos ainda carecem de muita análise, mesmo sendo um assunto muito estudado, mesmo sendo um assunto com muito respaldo e apelo popular, tanto no cinema, como em desenhos, como em quadrinhos, ainda há muito o que se desenvolver e o que se ver em relação ao estudo da Segunda Guerra Mundial. Fica aqui o meu agradecimento pela participação de todos vocês no minicurso sobre a Segunda Guerra Mundial. E lembro a vocês que a certificação deste minicurso ocorrerá quando for realizada a tarefa que aparece na descrição do primeiro vídeo. É isso. Muito obrigado e até mais.